bom dia a todos, né? Vou começar aqui a minha apresentação. O Mercedes deu uma boa introdução aí, nós nos conhecemos na NoByte. Inclusive, essa apresentação aqui não está com o título muito correto. Eu quis manter o título porque eu fiz um overview na apresentação para apresentar aqui. Meu objetivo aqui é apresentar mais uma ferramenta, mas antes eu vou usar uma apresentação que eu já tinha feito anteriormente para dar um overview sobre o assunto, dar uma introdutória sobre o assunto, não ficar só uma ferramenta e o pessoal, pô, mas o que isso faz? Onde isso aplica? Por que você está falando sobre isso? Então, vamos lá. Eu fiz uma pequena agenda aqui, né, introdução sobre o contexto, alguns ataques em kernels, que um deles eu vou listar com a minha ferramenta de fuzzy, né? Old days antigos, que é algo que é bem comum, também é chamado hoje em dia de one day, né, dia 1. E um rapidinho overview aí de caçar seus próprios old days. Então, vamos lá. Primeiro aqui, o que é o Windows 10, que é onde se direciona a minha palestra e também a ferramenta, que é o Windows mais recente. Bem, a parte mais importante sobre o Windows é que ele é retrocompatível. Se você fala de Windows, está falando de retrocompatibilidade. O Windows 10 ele introduziu algumas novas abordagens em nível de sistemas operacionais, porque ele tem aí um kernel híbrido. O Windows, historicamente, ele tem um microkernel, mas à frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas o Windows 10, muitos brincam que ele é uma máquina virtual, já que se você habilita todas as features de segurança que tem no sistema operacional, ele na verdade está rodando uma máquina virtual, e em cima da máquina virtual que ele está rodando o Windows. Então, o Windows 10 ele é uma VM, né, essa brincadeira. Várias abordagens de segurança que até então no Windows 8.1 era considerado opcionais, eles se tornaram obrigatórios. Chamadas um pouco mais obscuras, eu vou entrar um pouco em detalhes sobre isso, introdução de Security Boot, Platform Modeling, e ok, tem várias, né? Integridade de código e Hypervisor Protector, que é meio que essa visão sobre o Windows 10 ser uma máquina virtual. Ok, eu vou andar um pouco mais rápido nessa apresentação, vou deixar uma referência lá no fórum, na verdade eu vou deixar um paper que eu escrevi sobre isso, um paper não acadêmico, mas um paper orientado mais a um conhecimento mais dinâmico, né, hands-on, e aí fica um pouco melhor embasado, né, então vou dar uma acelerada aqui. Essa aqui é uma visão um pouco mais acima do que é o Windows, né, essa é uma imagem meio, eu não diria defasada, mas ela não inclui a camada de virtualização que o Windows já possui, mas em via de regra, o Windows 10, o kernel Windows, ele é isso. Você tem ali o hardware, você tem um hardware abstraction layer, você tem os drivers de kernel, você tem um microkernel, em que eles rodam tecnicamente concorrentes, porque esse microkernel ele só provê serviços tanto ao nível de usuário quanto os device drivers, os drivers de kernel. Você tem uma camada aqui um pouco mais gorda, em que aqui que usualmente que rola a retrocompatibilidade. Em via de regra, o kernel Windows e os device drivers, eles usualmente são orientados para uma versão específica de kernel. É que tem vários device drivers que eles se encaixam aqui. Aqui está uma imagem mais plana, né? Mas ok. Essa é uma visão um pouco mais ampla sobre o sistema operacional. Um overview sobre os mecanismos de segurança que você tem aí, né? O Device Guard, que nessa versão que eu coloquei é a 1709, que é até um pouco antiga, né? Do Windows 10. O Device Guard, ele foi dividido no Windows Defender, na verdade, né? Usualmente o nome completo dele é Defender Exploit Guard, né? E o Application Control, que usualmente é para virtualização de código, mais os softwares que executam na loja da Microsoft, Windows Store. Só que também ele aplica algumas heurísticas de segurança em softwares PE32 ou 32+. Então, ok. O Windows Guard, via de regra geral, ele é basicamente uma feature de segurança do kernel, que ele está presente ali, ele provê algum serviço para nível de usuário, mas é isso. O mais importante sobre ele é que ele provê integridade de código. Opa, eu avancei sem querer. Ok, mas essa é a parte mais crítica que eu gostaria de falar aqui, é sobre a virtualização e a integridade de código que ele fornece. Como visto, ele utiliza o Hyper-V, que é o hypervisor da Microsoft, para rodar embaixo do Windows. E é esse o ponto do Windows 10 que mais se distancia dos outros Windows, é essa grande camada de virtualização e a capacidade de executar alguns softwares em containers. A definição mais formal seria um container que ele está executando virtualizado dentro do sistema operacional.
Então, ok, isso aqui são as features que eu utilizo, o Intel, na verdade, VTX e o AMDV, que são os subsets de instruções para virtualização. Ele também utiliza o I/O Manager, que se utiliza para alguns ataques, que inclusive consegue fazer bypass do isolamento de memória que você faz. E o Second Level Address Translation, que na Intel é o Intel PTE, né? Page Tempo Extension, da AMD não lembro como que chama, que ele também utiliza para fornecer um maior nível de isolamento. Isso de memória, do ponto de vista de isolamento de virtualização. Então, ok, vamos acelerar aqui. Alguns ataques bem comuns no Windows, na verdade, não tem muito a ver com uma falha específica. É muito comum você achar repositórios que tem. Eu vou falar sobre um repositório do UACME, que faz elevação de privilégio, em que ele não está explorando uma falha específica, e sim um comportamento do sistema operacional. O que, em via de regra, acontece é que a Microsoft lança um patch para parar o vetor de ataque, mas a falha em si ela é inerente ao sistema operacional, é um comportamento que o sistema operacional tem. Então, eles tapam um buraco, mas o problema está mais abaixo, né? Então, algumas abordagens bem comuns é o forward symbols, né? Em que você atrasa, digamos assim, a resolução de algum símbolo. Isso você faz com a própria API do Windows, em que você resolve dinamicamente algum símbolo, como, por exemplo, o NT Open Process, que deveria ser um serviço do sistema operacional, mas um executável consegue resolver dinamicamente em tempo de execução isso aí. E para os mecanismos de segurança um pouco mais antigos, usualmente anti-cheat, até os antivírus, aí, até os anos 2010, eles faziam hook em nível de usuário, então se você resolvesse seu símbolo posteriormente, você conseguia evitar que ele fizesse esse hook. Hoje em dia isso não é mais utilizado, a abordagem é diferente, mas só um overview básico aqui. Resolução de símbolos dinamicamente pelo próprio atacante, né, que é o chamado de manual mapping da DLL, em que no lugar de utilizar o loader do Windows, o próprio atacante carrega ali um microloader que ele resolve manualmente, esse é chamado de manual, mas é um software que faz isso, né? Em que faz essa resolução de símbolos sem utilizar a API da Microsoft, o WinAPI. Thread hijacking de um processo externo, ok, de maneira resoluta. Eu até escrevi uma ferramenta alguns anos atrás que tem várias abordagens de gestão de código e memória, cobre alguns pontos bem interessantes. Ela está bem desatualizada, eu acho que eu escrevi ela até 2016, só que as técnicas que são utilizadas lá ainda são aplicadas. Tem algumas técnicas mais modernas, mais recentes, principalmente em nível de kernel. A injeção de código passou muito para ser em nível de kernel do que para ser em nível de usuário, supondo que você quer fazer o bypass de algum mecanismo de segurança, um anti-cheat, um antivírus. Em nível de usuário fica bem restrito, tem muitos ataques agora partem para nível de kernel, é isso que é a parte importante e divertida, né? Um overview rapidão, né, porque eu vou acabar mencionando isso do Protect Process Lite, que na verdade é uma flag que tem no eProcess de um processo no Windows, em que ele basicamente marca aquele processo como sendo um processo especial, um processo protegido, né? E com isso, o comportamento da API da Microsoft, inclusive os serviços, e é legal separar um pouquinho rapidinho o que é um serviço, porque a nomenclatura da Microsoft bagunça, porque serviço é aquele software que executa e faz alguma coisa para você dentro do Windows. Mas na documentação da Microsoft, existe também uma tabela de serviços, que inclusive o NT Open Process ele é um serviço, mas na visão de um sistema operacional mais próximo de Unix, as pessoas chamam de syscall. Então, usualmente você acha isso chamado de syscall, chamado de serviço, mas não é bem uma syscall, não é um system tap, não é uma troca de contexto a cada chamada, enfim, tem uma certa diferença no como isso opera. Então, a Microsoft tem o hábito de chamar nas documentações mais recentes de serviços. Então, ok. Então, essa flag ela muda o comportamento do sistema operacional, dos seus serviços, de acordo com o processo, e com isso ela evita uma série de possíveis ataques. O principal deles ela evita que os handles sejam abertos, tanto que eles sejam abertos quanto duplicados e processos protegidos. Então, você evita que um processo aconteça uma injeção de memória nele, de código, ou que se manipule threads dele, porque você evita que os handles a esse processo sejam abertos. Existe outra série de features que é habilitada nesse Kernel Protector Lite, mas em via de regra é isso. Existe também a integridade de código, em que você tem uma restrição sobre o que vai ser, o que pode ser carregado. Isso em biblioteca dinâmica, né, num processo, em que o processo, o loader, na verdade, ele não permite carregar
DLLs, por exemplo, que não tem que não tem uma assinatura válida de acordo com uma cadeia de confiança de um certificado. E ok, existe vários ataques que se retira isso de um processo, mas usualmente é uma flag. Ou seja, existem várias maneiras. Você copia token, aí você não precisa manipular uma flag, você já está copiando um token inteiro. Mas em vez de regra, você só vai lá e troca uma flag e ocupa um token, né? Usualmente, pela API formal, você só faz isso com o device driver. É só o device driver que consegue manipular isso do processo. Então, o device driver vai lá e marca aquele processo como PPL, né? E com isso, ele também designa uma cadeia de confiança e ele evita uma série de ataques, como carregar DLL, você abre o processo, ok. Tem uma série... Eu esqueço que na hora de marcar eu estou avançando. Mas tem uma série de mudanças de como isso opera de acordo com o release do Windows, mas isso não é tão importante assim. Eu deixei mais para manter uma visão um pouco mais histórica. Ele foi colocado no Windows 8.1. Eu coloquei aqui rapidamente um exemplo de como que você vê isso pelo Process Hacker. Eu vou acabar mostrando como é que funciona esse software aqui nos meus testes, né? Que o objetivo aqui é uns hands-on, mostrar como isso funciona realmente. E usualmente tem essa flag aqui, tem esse marcador, né? Tem também outros marcadores que ele coloca, mas existe também as flags de mitigação, que também está no e-process, mas em vez de regra, você abre um processo pelo Process Hacker, tem isso aqui, você sabe que você não vai conseguir manipulá-lo. No caso, esse processo é um processo bem importante no Windows, né? E aqui, no caso, está dizendo que ele foi verificado, ele foi assinado corretamente. Eu vou dizer outro exemplo de que essa flag não existe, mas é um processo da Microsoft, ele é um serviço do ponto de vista de um software que executa em background e oferece serviços para o nível de usuário, e não leva essa flag. E isso usualmente indica um bom ponto de ataque, se você quer escalonar privilégios, se você quer roubar um token de um outro processo. Eu vou falar um pouco melhor sobre esse serviço aqui, porque usualmente ele tem handles para todos os processos em execução, e você consegue, através dele, roubar um handle de um processo protegido. Porque usualmente os serviços da Microsoft, eles conseguem os handles antes que eles sejam retirados por mecanismos de proteção, como um antivírus ou um anti-cheat. E usualmente é uma boa abordagem em atacar por eles. Aquele repositório que eu disse que tem uma série de ataques, e apesar da Microsoft fazer patch para vários desses ataques, porque eles de fato foram um problema de lógica em pontos muito específicos na camada do sistema operacional, mas em via de regra eles só acontecem porque há um comportamento no Windows que é explorado. Que eu vou falar um pouco melhor nisso quando avançar para os old days, né? E usualmente o que recebe patch é o vetor de ataque, mas não a falha em si. E você pode baixar esse repositório aqui e rodar os testes e eventualmente você vai conseguir levar bastante privilégio. Os antivírus param isso aqui. Então, a proteção que você tem, inclusive pelo próprio Windows Defender, da assinatura do software, ou em alguns pontos do comportamento da chamada, a ordem de chamada da API ou dos serviços do sistema operacional, mas o ataque em si, ele vai sempre existir. A não ser que ele sofra um patch, mas a falha é inerente ao sistema operacional. Então, ok, eu gosto de fazer essa afirmação que, olha, a elevação de privilégio no Windows não é uma coisa tão sofisticada, né? Então, agora suponha um cenário onde você queira intervir no kernel. E isso foi uma coisa que a Microsoft no Windows 10 mudou bastante em relação aos Windows anteriores, é que o próprio administrador ele não tem grandes poderes perante o kernel, ele não consegue manipular vários pontos do kernel, ele não consegue intervir na execução do kernel. Para fazer debug, você tem que habilitar a flag de debug, reiniciar a máquina para que ela desabilite security boot, etc. Não tem como você simplesmente tentar manipular o kernel em tempo de execução sem preparar o sistema operacional para isso. Existem vários device drivers que se recusam a levantar em nível de debug, em que ele checa o ambiente, o kernel, na verdade, o microkernel, ele fornece, olha, estamos em um ambiente de debug. Então, esse device driver se recusa a se levantar em um ambiente de debug, e com isso você tem uma certa segurança do ponto de vista de um device driver, de um driver de kernel, em que você não será auditado. Apesar de isso não ser muito comum na indústria de antivírus, é muito comum na indústria de anti-cheat. Os anti-cheats, eles não carregam em nível de debug, eles têm uma lista extensa que eles pegam assim que eles sobem e têm contato com a rede, quando você abre um jogo, né? Uma lista extensa de assinatura de device drivers que foram dados como vulneráveis, então atacantes usam esses device drivers para ganhar controle do kernel,
e ganhando controle do kernel, intervindo na execução do anti-cheat e assim conseguiu fazer cheating sem ser pego. A indústria anti-cheat está nesse cenário onde eles constroem device drivers para fazer ataques bem específicos e fazer bypass tanto no antivírus quanto no anti-cheat, apenas para dar um pulo e sair voando. Ok, tem um kernel Patch Protector, eu acho que muita gente vai falar dele, ele também é chamado de Patch Guard, né? Em que foi adicionado nas versões 64 do Windows a partir do XP e do Windows Server, eu não lembro agora qual versão que era, mas em via de regra o que ele faz é monitorar uma série de estruturas, de tabelas, de espaços de memória onde o kernel utiliza e monitorar para acesso, seja tanto leitura, escrita, ou também em alguns pontos em que aquela região precisa manter a leitura escrita se aquilo foi alterado. Ele emprega vários cenários de proteção, como ele faz hashing de regiões de memória, ele checa a cada clock tick se alguns registradores sofreram alteração, porque ele fica mantendo um estado de registrador, ele usa features de debug do próprio processador, no caso da Intel, da AMD, existem algumas features em que pega o número de branches, por exemplo, desde que houve o start da máquina, desde que o processador foi inicializado. Aí tem um contador de branch, isso está disponível para o processador, e ele utiliza isso para verificar se ele está sendo parado, ou se você está auditando o próprio kernel Patch Protector, e com isso ele simplesmente sai atropelando tudo, lança um monte de exceção e força a máquina a ser reiniciada. Eu listei rapidamente aqui algumas funções dele que ele checa, né, o que ele mantém, o que ele garante que não vai ser alterado. Existem ataques, usualmente, quando o kernel Patch Protector, só que eles são bem raros e quando eles acontecem, eles ficam alguns anos escondidos, né, digo, vendendo no mercado de zero days, então é muito improvável de você achar um que funciona no Windows atualizado. Mas enfim, ele existe e está lá, e usualmente ele se baseia tanto em segurança com obscuridade e tanto com obscuridade no geral, em que tem vários símbolos em que ele nomeia diferente, em que ele fica mudando o código, a cada boot ele aloca a memória física e não mapeia essa memória física, ou mapeia no nome de outro device driver. Ele utiliza, como o Windows 10, ele tem uma máquina virtual, né? Alguns pontos ele pode estar virtualizando, então você acha que está acessando a memória física, está acessando a memória paginada em segundo nível, no caso do PTE da Intel, né, Page Table Extension, então você não está acessando a memória física, mas acha que é a memória física, ele tenta manter essa estrutura de controle para evitar que você fique auditando. Então vou lá, kernels attacks, foi o que eu havia mencionado anteriormente, em que mesmo em que você tenha administrador no Windows 10, isso não é garantia de que você consiga manipular o sistema operacional. Você não consegue carregar um device driver que não tenha sido assinado. Para você carregar um device driver que não tenha uma assinatura válida, né? Assinado, ele é assinado, você pode assinar com certificado auto-assinado. Mas uma assinatura válida pela cadeia de confiança da Microsoft, você tem que fazer um boot específico, bootar o sistema operacional em modo de debug quase, em que ele não reforça essa assinatura. E com isso você cria uma cadeia de confiança em que alguns device drivers que não querem ser auditados, não apenas isso, mas um exemplo você cria essa cadeia de confiança em que um device driver que não quer ser auditado, que não quer estar em um cenário de debug, em um cenário onde o kernel possa estar sendo manipulado, ele não sobe. Então, isso é muito comum em alguns softwares específicos de segurança, principalmente anti-cheat, mas alguns antivírus de uma certa fabricante faz isso. Ok, eu listei aqui o PP Killer, que ele retira aquela flag de proteção de um processo, só que você tem que fazer isso em nível de kernel, mesmo que você baixa isso e compile, fala, beleza, eu quero agora tirar aquela flag de proteção daqueles processos protegidos do Windows. Você não vai conseguir porque você tem que ter uma assinatura válida. Claro que você pode comprar um certificado e aí você assina o seu próprio device driver e aí você consegue fazer isso. Mas se você não tem um certificado válido, você não consegue fazer isso e logo você não consegue utilizar esse PP Killer para retirar aquela flag, né? Outras abordagens que utilizam muito software de DRM, mas isso não é muito mais comum, em que, para evitar que um certo mídia vaze, enfim. Ok, agora os ataques em kernel. É muito comum existir uma classe de ataque, que é uma das que eu vou listar aqui hoje, que chama Direct Kernel Object Manipulation. Você consegue manipular diretamente objetos do kernel. Isso no Windows ele é mais comum porque a maneira como o Windows foi construído, o comportamento do sistema operacional permite que você, um usuário, não administrador, inclusive, vamos frisar isso, consiga manipular diretamente objetos do kernel.
A hierarquia, a construção de um sistema operacional deveria levar, em tese, deveria levar a uma cascata de chamada onde qualquer processo em nível de usuário não interaja diretamente com qualquer outro objeto do kernel. É usualmente por isso que você encontra em sistemas Unix, seja Linux, BSD, etc., existe uma camada de syscall. No Windows, no Linux, desculpa, existe o IOCTLs, mas você faz IOCTLs em objetos, e esses objetos não são objetos do kernel, são objetos disponíveis em nível de usuário, são chamados de kernel nodes, em que eles não estão diretamente correlacionados ao kernel. Existe ali uma camada onde o kernel pode ou não operar em cima delas e aí garantir uma certa integridade. No Windows isso não acontece. Inclusive, mapeamento de memória do Windows, a separação entre memória de usuário e memória de kernel não acontece por paginação dupla, ela acontece simplesmente por endereços literalmente, um endereço de memória virtual separa nível de kernel e nível de usuário. Se você tem o FFFFF até metade 7, isso é nível de usuário. Se você tem acima disso, ou seja, se você virou 8, ou seja, 0,0008 na metade da palavra para cima, isso é nível de kernel. Essa é a separação em nível de memória virtual do nível de kernel e nível de usuário. Vai ter uma visão do porquê que isso acontece, né? Por que um usuário, um processo de usuário consegue manipular diretamente objetos do kernel. Esse tipo de ataque de manipular objetos diretamente, ele é muito comum no Windows utilizando IOCTLs. Existe também o uso de filters, etc., que aí você depende que um device driver utilize um filter que não tenha checagens, mas usualmente filters eles são menos vulneráveis do que um device driver que só fornece uma camada de IOCTL. Mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso, né? E usualmente isso acontece porque, por padrão, as permissões dos objetos de um kernel driver, elas são genéricas. Elas permitem que qualquer usuário, desde que esteja em nível de integridade médio para cima, consiga ler e escrever nesses objetos. Eu vou mostrar também no hands-on isso aqui acontecendo, né? Você tem vários objetos lá, inclusive enfim, vocês vão ver lá, que qualquer usuário consegue manipular. Não é como num cenário de Linux, onde você pega um kernel node e fala, quero escrever aqui dentro. Talvez você não possa. Você precisa estar num grupo específico de usuários que tem permissão de escrita ali dentro. Existe uma CL separada. No Windows é possível ter essa CL. Na documentação mais recente da escrita de device drivers para utilizar IOCTLs, está descrito que você precisa separar uma CL, mas tanto por padrão ela é vaga, ela é permissiva, tanto que não existe uma checagem na assinatura do device driver. Quando você envia um device driver para assinatura pela Microsoft, a Microsoft que assina e te entrega esse device driver com um certificado assinado, ela não checa isso. Então, ter um device driver que foi assinado pela Microsoft não quer dizer que ele é seguro. Tá, aqui eu vou andar um pouco mais rápido, né, para não ficar muito preso isso aqui, mas é uma definição um pouco ampla do que é um IOCTL, são requisições, é visto como se fosse um pacote de requisições para uma interface. Essa interface, um device driver, registra ela através de em um mundo Unix chamaria de kernel node, no Windows chamado de device, no caso aqui um / device e o nome que você registrar. Existe um major functions que você registra para open, close esse objeto, e os IOCTLs control, né, os códigos de IOCTL que você registra para quando houver uma requisição, um IRP, ele está marcado com um código, e esse código você registra, olha, se o código for 215, você vai fazer isso aqui. Se for 216, vai fazer isso aqui. E assim por diante, né? Eu descrevi aqui como essa interface é criada em usuário no Drive Entry com o Create Device. E é importante isso aqui porque você usa isso para buscar um device driver quando está fazendo engenharia reversa. E usualmente buscar essas falhas inclui engenharia reversa do device driver. E é um bom marcador isso aqui quanto isso aqui. Tem alguns device drivers, principalmente de antivírus, em que isso aqui está à base de registrador. Então ele resolve o nome do device a ser criado em nível de execução, para te forçar a debugar o device driver em execução. Ele dá um IO create device aqui e usa, sei lá, o R6. Desculpa, o R12, por exemplo. Pô, mas quem que é esse cara? Você tem que debugar isso em tempo de execução e ver o que está acontecendo. Mas usualmente o IO create symbol link ele acaba levando o nome. Então você consegue fazer isso. Você não pega direto o device, mas você pega o link dele. Enfim, não vou muito perder tempo nisso, vamos dar uma acelerada. Isso aqui eu vou pular, que eu vou mostrar isso aqui real, então tudo isso aqui eu vou dar uma puladinha aqui.
Eu já disse sobre isso, que muitos device drivers, eles utilizam as CLs vagas, né? Então, o endpoint dessa comunicação você permite que um usuário não privilegiado consiga acessar. E, na melhor das hipóteses, né, supondo que existe uma falha ali, que é muito comum, acontece uma escalação de privilégio. Na pior das hipóteses, você consegue reiniciar a máquina. Isso é extremamente comum quando solta um fuzzer. Solta um fuzzer, pum, reiniciou. Então, vamos lá. Existem vários cenários de ataques, como você conseguir execução de arbitrária de código no kernel, é um pouco mais difícil o que você vai executar, você precisa saber onde colocar o código, então não é tão simples assim, mas é um cenário possível. Existem várias falhas, eu vou dar um exemplo aqui na frente de como isso acontece. Eu dou um exemplo bem vago aqui, né, de você consegue ler registradores, né, no caso o CR3, e com isso você consegue acessar o page directory que o Windows usa para mapear o contexto de execução de um processo, ou seja, quando a troca de processo, ele troca esse page directory para trocar para o escopo de memória virtual de um processo, então você consegue, através disso, iterar nos processos, nas suas memórias virtuais, e daí ficar manipulando a struct, desculpa aí, process, struct é do Linux, você consegue manipular process e com isso você consegue trocar o token de um processo, ou seja, elevar um processo, você consegue retirar alguma restrição que ele tem, etc. Eu coloquei alguns exemplos desse cenário de ataque, né? O mais comum é da Capcom, porque ele permitia desabilitar o Supervisor Mode Execution Protection na CPU, que a partir do release, eu acho, se não me engano, 19.00 do Windows 10, ele já está habilitado por padrão, se não me engano. Ou da instalação padrão, não sei se você estava numa versão anterior e quando você atualizou pelo Windows Update, ele já habilitou isso. Não... Mas o objetivo é que a partir da versão 19.00, né, isso viesse habilitado por padrão, que seja na instalação, você acaba instalando na próxima nova está habilitado. Esse aqui é um device driver da ASUS que permitia você mapear a memória física da máquina em nível de usuário. Enfim, tem várias aí. O VirtualBox também não ficou de fora, né? Um ataque muito comum do VirtualBox, que é utilizado inclusive por eu esqueci agora o nome do software. O Turla tá aqui, desculpa. Pelo Turla, em que você consegue subir device drivers não assinados, você consegue, na verdade, fazer execução em nível de kernel, aí construir uma interface para isso, para você escrever um device driver fora da API da Microsoft, aí você consegue, através do device driver da VirtualBox, subir esse device driver rogue, né, e executar sem estar listado nas estruturas do Windows. Eu consegui 2 CVEs, eu só queria fazer um caso de teste, ver se esse negócio ainda funcionava, num software que chama Hardware Info. O nome dele é Hardware Info AMD64, porque ele é específico para essa arquitetura, mas ele é aquele software em que você usa para monitorar o hardware. Eu quero ver qual a temperatura da minha CPU, quero ver a temperatura da GPU, potência da GPU, velocidade em que está girando o meu disco, cooler, etc. Ela também permite você controlar alguns tipos específicos de dispositivos RGB, que virou moda, né? Eu quero ter uma árvore de Natal na minha CPU, então você bota aquele trem piscando, colocar um display, né? Já tem cooler de CPU com display de LCD, enfim, essas firulagens. E para fazer tudo isso, esse device driver utilizava um grande número de LCTLs e de maneira bem inocente. Ele levantava um serviço nível de usuário e aí criava essa interface nível de kernel para fazer IOCTLs, né? E qualquer coisa que você mandasse ali, ele fazia por você. Ele tinha uma função de escrever na memória física. Se você passasse o endereço de memória física para ser escrito, ele escrevia para você. Se essa memória física não tivesse alocada, não tivesse paginada, ele paginava esse bloco que você pediu, essa página, né? Essa região ele paginava de acordo com o arredondamento que você usava, se seria acesso paginado ou não. Enfim, ele fazia toda essa gerência por você e já te entregava isso pronto. Então, é muito comum quando você pega um device driver que tem uma falha, você, vai usar um IOCTL e aquela função ela só escreve memória física e você manda escrever memória física que não foi mapeada e pum, page fault e a máquina reinicia. Mas não, esse device driver fazia tudo por você. Se não existia essa página mapeada, ele mapeava por você. Ele permitia até copiar endereços de memória, dados, direto da memória física, memória virtual, enfim, ele fazia um show bem fácil de ser usado. Enfim, se você tem um device driver que utiliza uma API proprietária, que era o que esse device driver utilizava, aí eu entrei em contato com eles para gerar o CVE,
E eles me enviaram a documentação da API, eles inventaram uns protocolos lá de como se operar sobre isso, mas já tem documentação sobre como fazer isso há muitos anos. Então os caras criaram isso do zero, tentaram seguir esse procedimento que eles mesmos inventaram e fez uma salada de falhas, né? Eu reportei as duas mais óbvias, assim, tinha outras lá, mas eles acabaram consertando isso. Então, isso que eu chamo de Old Zero Day, nessa apresentação aqui, não é nem tanto um One Day, né, dia 1. É mais falhas antigas, no caso de device drivers antigos, que tem falhas, no caso de IOCTL, ou seja, você consegue ter uma manipulação direta de objetos do kernel através desses device drivers. As fabricantes, os mantenedores desses device drivers corrigiram essa falha, só que os device drivers antigos, ou seja, os vulneráveis, continuam por aí. Você pode pegar esse device driver e carregar no seu kernel. O Windows não refuta aquele device driver, não existe o conceito de se refutar a assinatura de um device driver que foi dado como que possui uma falha, né, para te forçar a atualizar. Então você pode, isso muitos malwares fazem, eles carregam um device driver vulnerável, que seja pequenininho, e suponha que eles queiram manipular seu kernel, não apenas a elevação de privilégio, né, porque eles não conseguem carregar o device driver por você. Enfim, aí eles carregam esse device driver, se eles têm elevação de privilégio já, e conseguem manipular seu kernel, conseguem, dependendo de qual device driver que está vulnerável, quais funções existem ali dentro, ele consegue, inclusive, manipular partes da sua partição, por exemplo, de boot. Ele consegue desabilitar algumas coisas. Aí, muito usuário leigo acabou de fazer um boot na máquina, pergunta se ele quer desabilitar o security boot, ele, sei lá, sim, aí desabilita, entendeu? É cruel. Mas ok, tem algumas mitigações, né, que acontecem. A mais comum dos antivírus bloquear os device drivers. A Microsoft não bloqueia, mas muitos antivírus bloqueiam os device drivers vulneráveis. Não apenas os vulneráveis, mas device drivers que foram escritos para manipular o kernel, como o Process Hacker que eu vou mostrar aqui hoje. Muitos antivírus, eles não deixam carregar o device driver desse software, né? Você tem que falar, não, eu confio nesse cara, pode deixar carregar. Até dei o exemplo aqui do Process Hacker, que ele é bloqueado em alguns cenários aí. Tem muitos softwares que são mais agressivos que antivírus, no caso anti-cheat ou de software de DRM, que eles simplesmente se recusam a levantar se houver. Ele pega a lista de device drivers que foram carregados de acordo com desde o boot e varre aquela lista ali, vê se existe um device driver que eles não confiam, enfim, existe uma série de procedimentos que eles fazem aí. Então, vou lá, o Hunter eu vou direto passar para o negócio real aqui, porque eu vou explicar melhor. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo já trocar aqui. Então, ok. Tem esse software aqui que chama WinObject, né, que você consegue pegar os objetos do Windows e listá-los. Existem várias classes de objetos, né. Eu costumo ver no Globals. Se você vem aqui no Globals, você consegue ver todos. Então, aí ok, qual o objetivo aqui? Eu quero achar um device que seja vinculado a um device driver para fazer IOCTLs. Usualmente, todos esses aqui, possivelmente, eles estão aptos a receber um IOCTL. Não é garantia, mas é provável. Uma coisa para você começar a brincar com isso é pegar algum software que já era vulnerável. Deixa eu ver se eu trocar aqui. É que eu estou no browser na apresentação. Aqui é o software que eu vou mostrar, mas você pode vir aqui e falar, beleza, Windows, IOCTL, exploit. Então, vamos pegar esse primeiro cara aqui. Vamos ver de quem que ele é. Porque um ponto muito importante, quem está começando a pesquisar sobre isso, não é sair direto na ponta da lança. Opa, não está mostrando no browser, deixa eu ver se... Aí, agora deve estar mostrando. Aí, foi mal aí, eu intercalei aqui. É muito mais fácil você pegar uma falha antiga e estudar das falhas antigas do que querer direto pegar o Windows 10, os últimos updates, beleza, quero achar falha aqui. É muito improvável que você comece achando falhas assim. Então é muito bom você pegar uma falha antiga, que seja botando aqui, ver qual versão que era vulnerável, se você acha essa imagem na internet, mas nesse ponto aqui não é tão importante assim, você achar essa imagem para testar isso e tal. É legal você estudar, claro, o exploit, né? Tem um monte de parada doida aqui, mas enfim.
O que eu quero mostrar é o seguinte, é que esse device deve existir ainda. Quando você está perdido, pô, mas eu não sei qual device que eu vou testar. Esse cara deve existir. Você copia ele aqui. Aí deve ter intercalado, compartilhando minha tela. Aí beleza, esse cara deve estar por aqui. Provavelmente aquele aqui, ó. Então, beleza, ele já está aqui. Aqui é um link simbólico, porque eu acho que é mais fácil achar por links simbólicos, mas você pode vir aqui. Vai direto pro cara. E essa ferramenta ela é boa porque você clica aqui no cara e vê, beleza, quem que esse cara é. Ele não tem a listagem de paginação aqui, mas alguns têm. Você consegue ver que tipo que ele é. Isso não é tão relevante assim não, mas você sabe que ele aceita leitura escrita. Essa é a parte importante que eu havia dito, que por padrão, vários devices no Windows têm permissão livre, né, aberta, genérica. No caso, Everyone aqui tem permissão de leitura, de escrita, de listar, escrever dados, adicionar arquivo. Ele, tem algumas que ele não tem permissão de delete, ok, você não consegue deletar esse device. Você não consegue escrever as DEC deles, trocar o proprietário, nem algumas permissões especiais, mas todo o resto você consegue fazer. Então, a partir disso, você achou um device driver que é possível que você vai brincar com ele. Eu uso essa shell de user aqui, porque é sempre legal quando você quer sair buscando falhas, você partir de user para ver se já rola pelo menos uma elevação de privilégio. Porque se a falha existe, ela existe tanto com o administrador quanto com o user. Mas é provável que você roda uma shell com administrador, você esteja operando aí já alguns objetos críticos, você está escrevendo no seu disco e não sabe. Então é sempre bom você usar isso em uma máquina virtual. E essas operações falhariam em nível de usuário, assim, desculpa, com o usuário desprivilegiado, apesar do objeto ter permissão de escrita, né? E aí você consegue achar falha assim porque usualmente tem algum erro, a máquina trava, fica doidona lá. Eu vou mostrar onde você acha alguns erros disso aqui, e sem ser pelo nível de debug, né? Você conectar um GDB, que é o ideal. Desculpa, um debugger. Você conecta um debugger aqui, que é o ideal para achar os erros, etc. Mas então vamos lá, esse aqui é o software que eu ainda vou dizer o que ele faz. Vou explicar o tutorialzinho dele e tal, mas... Então vamos lá. Esse aqui é um fuzzer que eu construí para facilitar achar falhas. Ele é um fuzzer guiado, mas ele é dump ainda, ele é meio bobão. Você não consegue fazer cobertura de código, etc. Você informa o device name, você informa uma lista de IOCTLs, e com isso você consegue fazer ele ficar metralhando aí o device para ver se alguma coisa quebra. O objetivo desse tipo de fuzzer é isso, você deixa metralhando para ver se algo quebra, e se esse algo quebrou, você vai investigar. É bom você conectar um debugger de kernel, se você consegue fazer isso por fora, né? Que aí fica mais fácil quando acontece um crash, sabe onde aconteceu o crash, em que parte do código. Você também pode habilitar para o kernel ficar com o seu print mais amplo, que ele imprime qualquer coisa que aconteça, não só coisas críticas. Aí você consegue saber com objetos sem permissão, desculpa, uma falha de permissão de acesso a um objeto. Então beleza. Grande parte disso aqui é quando você já está testando por um tempo, aí você quer, por exemplo, fazer stream de UDP, que eu coloquei aqui, porque é muito comum a máquina travar. E, do meu ponto de vista, é mais fácil saber onde é que travou no teste através do próprio fuzzer do que se você for olhar no debugger para ver os parâmetros de chamada da função. Da função do que? Da função que despecha o EUCTL, né? É mais complexo, tem que ir lá pegar registrador. Como são todos ponteiros, tem que ir, ok, aponta para ponta, aponta, aponta. Ah, ok, descobri que foi do EUCTL 300, né? Então, fazer um stream de UDP, ele dispara isso aqui antes de fazer despachar o EUCTL, ele manda para o UDP isso aqui antes. Então, não é uma garantia, porque isso pode acontecer há uma bufferização. Eu usei um modo de UDP em que ele não bufferiza, mas caches e sistemas operacionais é obrigatório, então pode ser que ocorra o crash antes de fato ter a descarga, né, do datagrama UDP na rede aí, mas ok. Existe uma série de controles que eu coloco aqui, como por exemplo, ficar imprimindo os erros de IOCTL que ele vai encontrando, porque por padrão, quando acontece um erro, tecnicamente aquele IOCTL está errado, a função está errada, o tamanho está errado, mas tem vários device drivers que reportam um erro. Você recebe um erro da chamada, a chamada tecnicamente não, houve um erro no procedimento de chamada, só que o erro é zero. Ela no NT status, que é uma estrutura de erros
usualmente da camada do NT API, né? O erro é zero, que é basicamente a função completou com sucesso. Então vamos só soltar esse negócio rapidão aqui. Tá. Device é esse aqui. Vamos usar um range, né? Aí você pega ali o cara, vai ver qual que foi o IOCTL que ele pegou. Ele pegou foi esse aqui, que tinha alguma falha. Aí você copia. Por que eu estou usando essa falha que existe? Porque esse IOCTL já existe. É mais fácil você usar assim. É claro que você pode vir aqui, sei lá, eu quero disparar o 23 até o 999. Beleza, você quer pegar o F, aí você vai varrer tudo. Vou mostrar uma outra opção de como obter o IOCTL de um device driver. E vai ficar mais fácil do que você sair metralhando. Mas você pega isso aqui, pega essa, pode cola de novo aqui. E troca aqui, sei lá, para 4. Um quiet, eu uso esse quiet aqui, que seria basicamente, ele não dá o hexdump, porque por padrão eu coloquei para dar hexdump, então é sempre legal usar um quiet 1, que ele basicamente não fica dando hexdump no que tá voltando do kernel, né? Mas se você quer ver se está tendo algum vazamento de memória, memory leak, algum device driver faz um memory leak, você pode usar isso. E basicamente é isso. Ele está testando já. No caso, eu não coloquei para ele ignorar erros, não coloquei para ele fazer nada, então pode ser que ele está com um monte de erro. E vamos já acelerando o processo aqui. Vamos colocar para ele ignorar, testar com memória. Esse V aqui é para testar com buffers válidos, né? Não é chutar endereço de buffer. Ele testa com buffers que existem, inclusive com a própria base do kernel. Tem como você fazer um teste argumentado, que eu quero só buffer overflow, quero só valores pré-determinados, quero valores aleatórios, né? Tem como fazer o controle de saída para... Porque ele que pareça, muitas vezes, se você soltar aqui com o E, que ele fica mais fácil de mostrar. Ó, essa bagunceira que está escrevendo aqui, ele gasta mais tempo escrevendo isso aqui do que fazendo um teste. Então, quando você vai fazer um teste real, é bom você colocar aquele controle de rate, né? Porque, ó, Cacilda. Eu não achei que ele ia achar tanto assim, não, mas ok. Então, tudo que ele achou aqui, vou subir que ele lista melhor. Pega o 38 da lista. Esse aí é o CTL. Tem esse código da função, isso aqui é interno ao device driver. É um método bufferizado, isso aqui. Depois eu vou colocar um monte de referência lá no fórum para entender melhor a parada. Mas existem vários modos de operação do EOCTL. Tem o modo bufferizado, tem o modo direto in, direct out, enfim. O buffer mínimo que ele conseguiu nesse IOCTL aqui, específico, e o buffer máximo que ele conseguiu. Que ele tentou com buffer, por exemplo, de 1 byte. Não dá certo, teve erro, beleza, ele tentou com buffer agora de 8. E sim foi até chegar ao máximo, que é uma página de memória, que ele conseguiu sem dar erro. Então pega esse 38 aqui. Esse 38 foi o IOCTL que ele achou e agora que ele vai metralhar o cara. E agora é isso. Provavelmente não vai ter um crash, porque isso aqui é do próprio Microsoft, né? E já sofreu, os caras já testaram, já fizeram exploit, então não deve ter uma falha tão simples assim. Mas já aproveitando, eu vou mostrar aqui. Esse device driver, eu estou abrindo aqui no IDA, né, para fazer engenharia reversa. Esse device driver foi aquele que eu achei a falha. Só que esse aqui já é a versão mais recente dele, então essa falha não está aqui. Mas achei legal mostrar como que é a visão que na apresentação eu mostrava de uma engenharia reversa, mas é basicamente você abre o device driver aqui, pelo Hydra, né? Vai no drive entry, e nesse caso aqui o cara não escondeu nada, tanto é que tá aqui, ó. Você vem aqui, pá, esse aqui é o device dele, então usualmente tem um registrador aqui, ó, em que em tempo de execução ele monta esse string aqui, só que quando você vem para o symbolic name aqui, ele acaba te dando aqui qual que é, dependendo, porque é um DOS device, é outra coisa isso aqui, não é o mesmo. Então tem device driver que esconde isso aqui, mas ele mostra qual que é o símbolo dele, que é o que eu fiz aqui, né? Acho que eu vim aqui em globals, tem um monte de simbólica aqui, foi esse cara aqui. Aqui já tá qual que é o nome dele, né? Mas você pode mandar ele seguir aqui. E aí pronto, você faz isso aqui, fica tranquilão. Só mostrar rapidão como que isso aqui acontece. Aqui é o create device, né? Aqui, ó, então ele está criando esse device aqui, mas os IOCTLs usualmente não ficam aqui. O que eu faço, na verdade, é vir aqui e ficar clicando nas funções e vendo a cara delas. Mas tem alguns device drivers que tem um monte de função. É que você bate o olho aqui, pô, esse cara aqui tá fazendo alguma coisa, ele tá alocando memória, um IO space e tal, ele deve estar sendo chamado por alguém, aí você pode vir aqui e descobrir quem que tá chamando ele. Mas existe um plugin que eu também vou colocar lá no fórum, em que ele vem aqui e acha para você. Você vem aqui, ó, acha as funções de dispatch.
Ele achou umas aqui, você clica 2 vezes, pronto. Esse cara aqui é o que faz o dispatch do IOCTL. Inclusive aqui, ó, ele já deu um indicativo que esse cara aqui é o mínimo. Que ele já compara aqui, provavelmente se for menor do que isso aqui, ele já deve quitar. Aqui ele está comprando com outra coisa, vamos ver se... Aqui ele já vai checando, tá vendo? Ou seja, esse aqui é o IOCTL, na verdade, esse aqui não é o mínimo, é o de borda, né? Que ele fica no meio do caminho. Então, se for menor que tal, vem para cá, vem para cá. Esse aqui já são IOCTLs. Aí você pode vir aqui, ver que ele, na verdade, isso não é um IOCTL que ele vai usar, ele está só comparando de novo para dividir em 2 grupos. Aqui é a mesma coisa, né? Tá comparando. Vamos ver se... Aí é basicamente isso. Você vai olhando aqui, você vai olhando, ver o que está acontecendo, até achar algum comportamento que você queria abusar. O que é mais comum que eu faço, que você olha esse tanto de bagunceira e fala, não estou entendendo nada acontecendo aqui. O que é esse tanto de instruções? O ideal mesmo é você vir aqui procurar alguma função de kernel que você quer abusar, e aí você faz o caminho contrário, né? Você faz um, um bottom-up. No caso, isso aqui, ó, pronto. Você já achou o uso de algumas instruções de IO-port e falou, pô, IO-port é uma parada da hora, eu quero abusar disso aqui. Aí você vem aqui, vê quem chegou até aqui e vai voltando o caminho. Aí você volta até descobrir qual é o IOCTL que chegou até aqui. Aí você pode usar ele no fuzzer. No caso, eu disparei um fuzzer de range aqui. Ó, já, esse aqui vai rodar para sempre. Esse aqui é o modo aleatório. Já falo rapidinho os modos que tem. Esse modo usualmente que atropela alguém, né? Que ele vai chutando dados aleatórios até dar alguma coisa. Vamos sair do fuzzer. Opa, eu acabei não saindo. Sim. Vamos dar um helpzinho. Na verdade, fica até mais fácil de ver o help. Tinha até separado aqui. Tá no meu GitHub já isso aqui, né? Tem a versão pública, porque, enfim, tem uma versão pública aí rolando. E o modo que eu usei é o modo de range, né? Que você informa um range de IOCTLs em que ele vai metralhando aí. Mas você pode também informar um IOCTL único, né? Em que você informa só um IOCTL. No caso de você estar analisando aqui a parada, pô, eu acho que esse IOCTL aqui dá caminho. Aí você vem aqui, coloca ele aqui, ele metralha só esse cara. Tem como você escolher qual nível de teste que tem. Vou mostrar até rapidinho o que é esse data overflow que acontece. Eu também tenho uma parada que é muito comum, assim que você começa a testar algum device driver que não sofreu algum teste antes, que os caras não pesquisaram para ver se tem uma falha no device driver, acontece muito o problema de null pointer ou no buffer, mas muito null point variance para todo lado. Então isso acontece tanto que muitas vezes você fala, eu já sei que isso acontece, isso vai fazer o meu kernel acessar uma memória zero, que não está mapeada, vai dar alguma treta, vai ficar reiniciando a máquina toda hora, eu quero pular esses testes, né? Então é melhor você já vir aqui, eu já coloquei essa função, você já pula, olha, não testa buffers nem ponteiros nulos, porque eu já sei que tá rolando isso, não quero que aconteça isso. É um código, é bem simples, para ser sincero, esse código, não é uma parada muito complexa. Eu enchi o código de algumas referências, você bem que dá uma olhada aqui, tem uns comentários, mas em alguns lugares eu coloquei umas referências. Acho que isso aqui, tá, isso aqui é só para fazer aquela brincadeirinha de imprimir as paradas, deixa eu ver se esse aqui é a main dele. É bem legal que não. Opa, tentei baixar a barra aqui, fiquei pegando no chat. Já é da hora saltar aqui e ver os estágios separados por funções, que aí fica até mais simples de entender o que ele faz, você consegue pular estágio, manipular. O objetivo disso aqui, na verdade, é você pegar esse código-fonte nisso, você vai testar, compilar e ficar vendo o que acontece, né? Acho que tirei de rodar aqui. Mas o ideal é que você altere isso aqui, tem muitos testes que acontecem. Não abri a função certa, não é possível. Eu coloquei alguns testes predeterminados, mas o ideal é que você venha aqui e altere e fala, olha, na verdade, eu acho que aquele device driver, analisando o próprio código-fonte, você muitas vezes vê, código-fonte, fazendo engenharia reversa, analisando aqui, você vê muitas vezes que ele está comparando com alguma coisa assim, aí você fala, cara, eu quero que ele passe por esse ponto, eu não quero que ele salte para fora, porque os valores que você coloca por padrão aqui, que são alguns valores que são chamados meio críticos, né, tipo, isso aqui é até legal quando dá um crash doido, você sabe que foi você que fez, né? É o famoso vários As, que é o 041, né? Isso aqui seria se ele fosse em Unicode e tal. Enfim, mas aí você tem aqui, analisando o device driver, você vê que tem algum lugar que ele está comparando, tipo, sei lá, 61, né, em hexadecimal, que seria um A. Aí você, pô, cara, eu quero forçar isso. Você vem aqui no código, altera, compila. Eu não uso nenhuma biblioteca externa, uso só a libc.
para compilar no Windows, né, você precisa de linkar com o WinSocket, porque eu uso aquele clientezinho de WinSocket lá. Mas a parada é essa, esse aqui já é o terceiro estágio, né? O terceiro estágio ele roda com dados aleatórios, não roda com esses dados aqui. Então, usualmente, quando acontece um crash mais longo, ele acontece no terceiro estágio, que eu pego um contexto de uma semente pseudo-aleatória suave aqui do Windows, né? E aí eu preencho o buffer inteiro com essa parada. Isso aqui é só para pegar o tamanho final, mas o valor é isso aqui. Ah, desculpa, esse aqui é caso de alguma treta aqui, não tem que parar o fuzzer porque não conseguiu, não tem pool de entropia no seu Windows, sei lá, se está rodando dentro da máquina virtual que foi depredada de entropia, né? Então ele pega essa coisa boba aqui, mas esse aqui é só um caso, se der treta, você já consegue, o teste não para, né? É isso aqui, na verdade, que faz o IOCTL, que faz o dispatch, né? No caso, isso aqui é o código IOCTL, quando estava executando aqui, ó, que ele dá esse monte de coisa aqui. Esse monte de coisa aqui é isso aqui. É só uma lista, né? É o código. O buffer de input, que foi populado com dados aleatórios. Um tamanho aleatório também que é fornecido, porque esse é o teste 3, é o teste aleatório. Esse interbuffer aqui eu uso porque existe um método que 99,99% que você acha é bufferizado. E finalizado é suave. O buffer de input é esse aqui, e o que ele vai escrever é aqui. Esse aqui é o output. É o padrão que você imagina de uma função. Você faz um dispatch com um dado num buffer, o kernel, o device driver, faz o que tem que ser feito e te retorna aqui com a saída. Só que esse método indirect aqui, você usa os dois buffers, que é para você conseguir operar em grandes blocos de memória, e também tem o outdirect, mas o outdirect está esperando o device driver. E é basicamente isso. Não é tão complexo, não é uma parada super doida. Eu acho que tem algum header aqui, que eu até deixo uma referência, mas eu coloco no fórum também, que explica basicamente o que são cada um desses casos, né? O método bufferizado, o input, de output, o indirect, o outdirect, tem alguns modos de operação aí. E é isso. Então, quando acharem aí os zero days aí e tal, né? Me marca aí, compartilha e vamos explorar juntos. Então é isso, voltar aqui a apresentação só para, se tem dúvida, colocar certinho lá. A apresentação aqui estava na versão 1.0 quando eu apresentei isso aqui, mas é isso aí. A demo já fiz, né? Tá suave, se não ficou aí nenhuma dúvida. Valeu todos aí, um abraço.